Glória a Deus, pronto para mais um dia de Fire, aleluia. Nós estamos falando aqui em Efésios 6, se você ouviu, pastor Paulo Roberto Montesino da Silva, o pastor dessa igreja, comentando um pouco sobre o começo que Paulo está dizendo nessa carta. E aqui nós vamos falar um pouco sobre a armadura de Deus, do versículo 14 ao 20. Interessante o contexto da época, era o contexto de soldados, e os soldados então tinham toda a sua armadura para poder ir para a guerra. Quando nós estamos falando sobre uma batalha que nós temos que enfrentar como cristãos, uma batalha espiritual, Paulo está falando de uma armadura espiritual que nós precisamos vestir para poder combater aquilo que foi dito no último vídeo, no último Fire, no último dia. Você pode voltar para lá caso você tenha esquecido alguma parte. Então, quais são as partes dessa armadura que nós temos que vestir? Quais são os princípios e valores que nós devemos ter para então poder combater essa batalha? Versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo o cinturão da verdade. A verdade não é uma ideia, a verdade não é aquilo que eu acho, mas a verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra de Deus, a verdade, somente Jesus, Ele é a verdade. Nós precisamos nos cingir com as suas palavras. Nós precisamos ter como princípio que a verdade é Jesus. A verdade não é o que eu acho, a verdade não é aquela pessoa famosa fala, mas a verdade é aquilo que Jesus diz. E a mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, se você tem andado com mentira, seu pai é o diabo. A Bíblia vai dizer isso. Nós não podemos caminhar com a mentira, nós não podemos andar assim com a mentira. Nós temos que andar na verdade. Nós precisamos nos cingir com a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça não é minha justiça. Não é a justiça com as próprias mãos, mas a justiça de Deus. Nós devemos entender aquilo que Deus, através da sua palavra, diz como justiça, e nós devemos andar de acordo com ela. Nós não podemos andar fazendo aquilo que a gente bem entende, ou aquilo que a gente, isso aqui é errado, então eu vou. Não, nós devemos caminhar conforme a justiça de Deus. A justiça, nós devemos caminhar nos passos certos. Nós devemos andar alinhados de acordo com a palavra. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós devemos andar e o nosso caminhar deve levar o Evangelho da paz. As boas novas, as boas notícias a respeito de Jesus devem guiar os nossos passos. Devem guiar os nossos passos. A nossa boca tem que estar cheia disso. Aquilo que nós fazemos deve levar realmente o Evangelho. As nossas ações, as nossas palavras devem trazer o Evangelho. Tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos passos, está entendendo? Porque está dizendo sobre os calçados. Tudo aquilo que nós fazemos deve então levar o Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está dizendo que o maligno ele vai lançar dardos inflamados contra a nossa vida. Ele vai lançar dardos. Ele vai lançar e nós podemos ser feridos por esse dardo. São dardos inflamados. Eles podem trazer realmente destruição, podem trazer ferimentos. E como nos protegemos desses dardos? É com o escudo da fé. Nós precisamos da fé, e a fé ela vem por ouvir a palavra e a palavra de Cristo. Nós precisamos então diariamente sermos alimentados pela palavra, e é ela que vai nos trazer fé, e a fé é que impede com que esses dardos nos atinjam. A fé é que vai nos proteger disso. Nós precisamos então todos os dias buscar isso, e é isso que vai nos proteger, porque tem tantas pessoas que estão desacreditadas, porque parece... vou fazer algo com você, quero que você pense junto comigo. Quantas vezes você come por dia? Pensa aí. Se você quiser depois escreve para mim quantas vezes você come por dia. Mas pelo menos nós temos 3 refeições quentes por dia, no mínimo. Mas quando nós falamos na nossa vida espiritual, a gente quer se contentar com uma alimentação fria por semana.
A gente não tem essa mesma alimentação, mas se você come uma vez só por semana, você vai ficar muito fraco. Muito fraco, muito fraco, e é por causa disso que você realmente é ferido. Nós precisamos nos alimentar todos os dias com a palavra, e ela que vai gerar fé em nossos corações, e assim nós podemos nos defender dos dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. A certeza da salvação precisa estar conosco. A salvação, ela vem com confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com recebê-lo, e ele deve ser o nosso capacete, o nosso guia, aquilo que nos protege, a nossa mente, a nossa salvação. E aqui, até agora, a armadura está falando sobre defesa, e aqui tem a nossa arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, é com ela que nós batalhamos, não é com aquilo que a gente acha, não é com aquilo que a gente pensa, não é com aquilo que outra pessoa disse, mas é com a palavra de Deus que nós podemos vencer as batalhas. Então, leia a palavra, devore a palavra, domine a palavra, que ela é quem vai nos ajudar nas nossas batalhas. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me compre fazê-lo. Pai, que o Senhor nos revista com a tua armadura, que esses princípios, com esses valores da verdade, da justiça, da preparação do Evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus, a espada do Espírito, o Senhor possa firmar os nossos passos, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos em estado de vigilância e possamos perseverar na súplica com todos os santos, ó Pai. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos leve a entender, possamos orar em todo o tempo no Espírito, nos leve uma vida constante contigo, em intensidade com a Tua palavra, nos leva, ó Pai, a viver contigo, em nome de Jesus, amém.